Olá, boa noite. Tudo- Boa noite, Fátima. Boa noite, Assaf. Não sei bem. Oi, Arthur. Boa noite. Vamos aguardar a professora Cristina. Acabou de chegar aqui. Bom, pessoal, enquanto vai carregando a professora, acho que agora foi. Sabrina, tudo bem? Olá, boa noite, professora Cristina. Boa noite, Sabrina, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá ótimo o seu áudio. A senhora tá me ouvindo bem? Tô também. Muito bom. Muito obrigada, professora, por ter aceito o meu convite. Quem Deixa eu só apresentar aqui ao pessoal que está chegando agora, né, o que nós vamos falar hoje e falar bem rapidinho um resumo da sua formação, né, do seu trabalho para o pessoal do meu perfil que não a conhece. Né, tem um pessoal que já vem do seu aí, que eu estou vendo que estão chegando, né, então eles já estão acostumados, já lhe conhecem. E para quem não conhece a professora, ela é jornalista formada, né, jornalista pela USP, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em literatura grega antiga. Ela também traduziu o. Deixa eu só pegar aqui e abrir. Traduziu. Desculpa, professora, só estou ajeitando minha câmera aqui um minuto. Peraí. Pronto. Ela traduziu a tragédia, né, do Héracles, que está disponível pela editora Atenas. Né? E ela tem um canal no YouTube que eu já coloquei aqui para vocês também, né? Um canal no YouTube onde lá ela coloca vários vídeos, né? Sobre o objeto de estudo, sobre literatura grega antiga, sobre tragédias, épocas, enfim. Então, esse é um pequeno resumo da professora que eu a conheci pelo YouTube, né? Então, eu fico muito feliz porque a professora tá realizando um sonho meu aqui. É como você pegar conhecer, né, uma atriz do YouTube, o YouTuber para mim. Ah, E aí Sabrina, agora estamos aqui conversando, né? Então, seja muito bem-vinda, professora, aqui ao meu perfil. E, obrigada, bom, Sabrina. fique à vontade para falar algo, né? E a gente pode começar em seguida. Tá bom. Bom, Sabrina, olha, estou muito feliz de estar aqui com você, eu que agradeço, porque é mais uma oportunidade que você está me dando de falar sobre algo que me é tão caro, né? Então, eu te agradeço esse convite e estou muito feliz de estar aqui com você hoje, com seus alunos e com quem mais estiver por aí. Sejam todos muito bem-vindos. Ótimo, muito obrigada. Bom, então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura das tragédias gregas, né? E para começarmos, eu queria que a professora nos explicasse, né, nos contasse um pouco como surge a tragédia grega, né? Como surgiram as tragédias gregas, o contexto, enfim, esse começo para que nós possamos seguir na nossa conversa, né? Então, fique à vontade, professora. Ok. Bom, primeiro, a tragédia grega, né, é um gênero que faz parte do teatro grego. E o teatro nasce na Grécia no século VI e se desenvolve com três gêneros no século V, que é o gênero trágico, o gênero cômico e os dramas satíricos. E, na verdade, a literatura grega, surge bem anterior a esse século V. Ela surge em torno do século VIII, com o primeiro gênero que a gente conhece, que é a épica grega. Acho que todos vocês conhecem, porque nós estamos falando de Homero, nós estamos falando da Ilíada, da Odisseia, de Hesíodo, Teogonia, e depois nós vamos conhecer também na literatura grega o gênero lírico, né? Que ele é dividido em lírica monódica, quando é executada por uma só pessoa, ou lírica coral, por um grupo. E aí, no século VI, final do século VI, começo do século V, a gente vê nascer na Grécia o teatro grego. E é dentro do teatro grego que a gente encontra o gênero trágico com as tragédias principalmente porque foram os autores que chegaram até nós, Ésquilo, Sófocles e Eurípides.
E sobre a origem da tragédia, Aristóteles, numa obra chamada Poética, ele diz que a tragédia nasceu do ditirambo, né, dos corifeus dos ditirambos, que é um canto antiquíssimo dedicado ao deus Dionísio, e do drama satírico. Na verdade, é um gênero que realmente está totalmente associado à religião grega através do deus chamado Dionísio. É dentro do âmbito do culto de Dioniso que nasce o teatro. Ele é o patrono do vinho, é o deus do vinho, mas é também o deus do teatro. Ótimo. Eu até lembro de alguns vídeos que eu assisti no seu canal, né? A senhora falando e... Quer dizer, a senhora não, a senhora você me proibiu de chamar de senhora, né? Então eu tenho que acostumar ainda. Você fala, né? Aqui estou com a minha taça de vinho, né? Todo esse universo. Hoje eu não tô só com um copo d'água, mas todas Eu as vezes também. que nós vamos falar, aqui a aguinha hoje, Goiânia é muito quente, então o que tem para hoje é que água. Então, você sempre fala, né? Vamos aqui o vinho. Os meus alunos que estão aqui, alguns, né? Eles são alunos das escolas que eu dou aula aqui particular, aqui na cidade. Só que lá nós estudamos os Lusíadas, né? E nós usamos os nomes romanos. Sim. Então, eu falo muito Baco, né? Então, só para lembrá-los aí, que nós vamos usar os nomes gregos hoje, né, Mas professor? olha, Sabrina, no que diz respeito a Dioniso, é uma surpresa para muitos, mas tanto Dioniso quanto Baco são nomes gregos do deus. É porque você tem razão, né? Há sempre uma referência, Hera, Juno, Zeus, Júpiter, etc. Mas Baco é um nome ultra-grego também de Dioniso. Tá? É que ele Ah, ficou mais conhecido né, na literatura latina como Baco, mas Baco não é latino, é grego também. muito bom. Não sabia não, professor. Muito obrigada. Então vamos lá. Então, após né, esse resumo do início né, do teatro, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre, sobre a tragédia né, que o Aristóteles, na sua poética, né, ele fala, ele não chega a afirmar né, de forma expressiva, né, mas ele dá a entender que a tragédia por excelência, ele fala do Édipo, né, o Édipo rei. E então, as pessoas aqui, né, já conhecem, já leram a poética, sabem disso. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco, né, na sua visão, na sua opinião, para você, qual é a tragédia que você mais gosta, né? E se tivesse, conseguir escolher, porque eu sei que é difícil, né? Se conseguir escolher por qual motivo é essa tragédia, né? Olha, Sabrina, essa pergunta é muito complicada para mim, porque eu sou apaixonada por todas as tragédias que chegaram até nós, que foi um continente muito pequeno, né? Para facilitar, eu diria que cada um dos três autores, cujas obras chegaram até nós, escreveram em torno de 100 tragédias. E só chegaram até nós 7 tragédias de Ésquilo, 7 de Sófocles e 18 ou 17, conforme se considere ou não uma obra chamada Rezo, como a autêntica de Eurípides. Então, quer dizer, é um continente muito pequeno, mas mesmo assim, todas essas tragédias, cada uma tem o seu encanto, tem o seu apelo. Claro que tem algumas que a gente acaba gostando mais, trabalhando mais. Eu gosto muito de várias. É muito difícil. Eu gosto demais do Édipo Rei, né? Eu acho que não é à toa que se tornou uma tragédia emblemática com o uso que Freud fez, com a releitura que Freud fez, e etc., dentro da psicanálise. Mas eu acredito que o Aristóteles ele gostava dessa tragédia porque ele achava que uma boa tragédia deveria ser complexa. O que significa isso? Ela deveria ter algo que ele chama de peripécia e de reconhecimento. E que uma ótima tragédia é quando essas duas situações, né, uma peripécia, quer dizer, a mudança de uma situação no seu contrário, e o reconhecimento por parte do herói trágico da sua real condição, quando isso acontece junto. E é exatamente o que se passa no Édipo Rei.
né? Acho que esse é um dos motivos que ele gostava tanto dessa tragédia. Eu gosto também, muitíssimo, do Édipo Rei. Eu acho que uma tragédia que fala uma questão essencial para o ser humano, que é, afinal de contas, quem somos nós, né? Porque é uma tragédia que começa com Édipo acreditando ser o salvador de Tebas, e ele vai se descobrir justamente a causa da peste que assola Tebas. Ele não pode imaginar, ele começa, é uma tragédia que conhece uma peripécia muito intensa, porque ele começa, no prólogo, a gente vê Édipo aclamado quase como um deus, né? Uma vez ele salvara Tebas ao decifrar o enigma da esfinge, e agora uma nova peste assola a cidade, e os cidadãos esperam que ele novamente salve a polis. Então, dessa condição, né, tão altiva em que Édipo começa essa tragédia, ele termina como aquele que matou o pai, se casou com a mãe, né, se torna cego. Enfim, é essa questão para mim, a mais sensível para mim no Édipo Rei, é a questão de, afinal de contas, quem somos, né? Em que medida somos aquilo que acreditamos ser. Então, essa de Sófocles é uma tragédia que eu gosto muito, mas eu gosto também, nossa, de Ájax, todas. Agora, de Ésquilo, eu gosto muito do Agamemnon. É uma tragédia que eu gosto muito. E de Eurípides é mais difícil ainda para mim, porque é o autor que eu mais trabalhei. Então, claro, eu traduzi o Héracles, então é uma tragédia que eu gosto bastante, mas eu acredito que tem três que, para mim, são, em alguma medida, me deixam assim, sempre e constantemente interessadas, né? Uma é Medeia, outra é Hipólito e, sobretudo, as Bacantes. Uma tragédia que eu gosto muito. Isso porque você me espremeu para escolher, porque eu realmente é difícil essa pergunta. Difícil, né? Sim, eu sabia. Quando eu fiz a pergunta, eu já sabia que ia ser complicado para a senhora responder. Bom, o pessoal já estava comentando aqui, falando de Medea, né, uma tragédia sensacional. Tem já uma pergunta, mas aí eu deixo para... Quer dizer, você que sabe, né? Mandaram uma pergunta aqui, perguntando se... Deixa eu só subir mais um pouco aqui para achá-la. Se existe tragédia sem teatro. Se você quer responder agora, eu deixo para depois. Bom, dentro né, da cultura grega, dentro da tragédia grega do século V, a tragédia está totalmente associada ao teatro. No contexto grego, essa associação é sempre constante. As tragédias eram feitas para serem apresentadas. E como eu comentei no início, o teatro está sempre dentro do âmbito religioso das festas dionisíacas. Existiam várias, mas principalmente uma que acontecia na primavera e que atraía gregos não apenas de Atenas, mas de todo o mundo grego antigo, eram as grandes Dionísias. E elas aconteciam na primavera, final de março, começo de abril, e ali aconteciam os concursos trágicos. Então, as tragédias eram escritas para serem apresentadas e dentro dessa festividade, dentro desses concursos, onde a cada ano 3 tragediógrafos apresentavam, cada um deles, uma tetralogia composta de 3 tragédias e um drama satírico. Então, no contexto grego, a tragédia é sempre escrita para ser apresentada no teatro. Ótimo, perfeito. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, professora, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a tragédia que, como nós já falamos, né, eu falei no começo, você falou agora há pouco, a tragédia Héracles, né, do Eurípides, que você traduziu. Eu queria que, antes de fazer, na verdade são duas perguntas, né? Primeiro, eu queria que você falasse um resumo da tragédia para aqueles que não a conhecem, e em seguida falasse um pouco sobre a sua opinião, né, sobre a estrutura que o Héracles
utilizou na peça, que ele deu a peça, né, que ele vai de encontro assim, né, tem essa confusão, não é confusão, mas vai de encontro com o que a gente fala, né, de Aristóteles, porque ele coloca e sobrepõe, né, aliás, ele antepõe, aliás, os trabalhos, né, ao assassinato da família. Então, eu gostaria que primeiro desse um resumo para aqueles que não conhecem e em seguida falasse um pouco sobre isso. Bom, o Heracles é o Hércules latino e ele é praticamente o maior, ou então um dos maiores heróis gregos, né? Então, estatisticamente, ele é um dos que mais aparece na iconografia e na literatura grega. E a tradição conta que Heracles, filho de Zeus e Alquimena, ele foi um herói desde o berço, perseguido pela deusa Hera, é a deusa ciumenta dos amores ilegítimos de Zeus, né? Então, logo que Heracles está no berço, ela manda 2 serpentes e ele consegue matar as serpentes, ainda bebê, e assim Hera está sempre perseguindo o herói. Até que, dentro da tradição, ela enlouquece o herói, ele louco mata os filhos, nessa versão, a esposa não está envolvida, e aí, para se redimir de um crime tão hediondo, ele vai até o oráculo de Apolo em Delfos para perguntar o que ele deveria fazer para se purificar de tal crime, e o oráculo manda com que ele fique a serviço do seu primo, Euristeu, e a serviço desse primo ele realizaria uma série de trabalhos, nós temos 12, né, o cânone de trabalhos do herói, e ao final dessas façanhas, ele conquistaria a imortalidade. Essa é a versão tradicional do mito. O que faz? Então, nessa versão, os trabalhos são consequências dessa loucura enviada por Hera. É uma penitência dessa loucura e do crime que ele comete matando os filhos louco. O que Eurípides faz? Ele inverte essa ordem. Ele coloca, ele localiza a loucura do herói, não como causa, mas, em certa medida, eu diria como consequência dos seus trabalhos, porque ele localiza essa loucura ao término dos trabalhos, quando Heracles volta para o âmbito da polis e da família. Então, a grande questão, na minha compreensão, é perguntar por que será que o poeta fez isso? E na minha compreensão da peça, eu acredito que é para mostrar a queda trágica desse herói no ápice da glória. Porque, resumindo, assim como você pediu para eu fazer um pequeno resumo da tragédia, ela começa, o Heracles está ausente, a família dele vive em Tebas, e onde um usurpador chamado Lico mata o rei Creonte, o pai de Mégara, e toma o poder. E aí ele quer matar a família de Heracles, sobretudo os filhos, porque são filhos de um grandioso herói, para que essas crianças, quando crescessem, não quisessem vingar o sangue do avô materno derramado, né? E quando a peça começa, a família de Heracles está refugiada num altar de Zeus para não serem mortos, e Lico pede com que eles saiam dali, porque que esperança eles teriam de salvação? O Heracles, até onde se sabe, ele teria ido ao mundo ínfero, ao Hades, para buscar o Cérbero, aquele cão de 3 cabeças, e de lá não voltou. E como não se tem muita notícia de que alguém frequente o Hades e depois volte, Heracles é dado como morto. Bom, depois de tem uma estrutura muito interessante, porque o prólogo dessa tragédia, prólogo é o nome técnico do começo de uma tragédia, nós encontramos Anfitrião, o pai humano de Heracles, o pai real é Zeus, e ele tem uma discussão com Mégara, né? Ele quer dar tempo ao tempo para que sempre algo pudesse acontecer que revertesse a situação. E Mégara está mais descrente, e ela mostra uma têmpera heróica, porque ela diz para o anfitrião que, já que é necessário que eles morram com dignidade, não causando riso aos inimigos. E quando, de fato, eles resolvem partir para caminhar à morte, eles pedem, cada um deles, anfitrião e Mégara, pedem uma dádiva a esse tirano.
o anfitrião pede que eles sejam mortos antes das crianças, porque eles não suportariam a visão das crianças sendo mortas. E Megara pede que eles possam entrar no palácio, na residência deles, para se paramentarem de acordo para enfrentarem a morte. Nisso, inesperadamente, quando eles estão prontos para se entregarem a Lico para morrerem, aparece Heracles. E aí Heracles chega assim, de forma inesperada e como um grande salvador, né, da família. E tem uma imagem, uma metáfora náutica que encerra essa parte da peça, que ele diz que, como uma grande nave, ele entraria dentro, nave no sentido de navio, como um grande navio, ele entraria no palácio rebocando as crianças e Megara como pequenos barquinhos. Então, se terminasse aí, não seria uma tragédia, porque teria um final feliz, né? Porque ele entra, o anfitrião sugere que ele aguarde dentro do palácio, porque Lico, agora que detinha o poder, também tinha alguns aliados, e quando Lico chega para buscá-los para a morte, ele diz que Megara não quer sair do palácio, que ele mesmo que entre para buscá-la e aos filhos. E quando ele entra, ele é morto, ele e os seus seguidores, por Heracles, que aparentemente restitui a ordem, só que quando ele está preparando um sacrifício a Zeus, né, para purificar o palácio daquele crime, em agradecimento também por ter vencido, ele surge como se fosse um segundo prólogo. O coro desesperado, o coro é formado por anciãos de Tebas, eles veem surgir em cima do palácio duas divindades, Íris, a mensageira dos deuses, e ela está trazendo Lissa, que é a loucura personificada. É muito interessante esse momento, porque Lissa, a própria loucura, ela está assim, ela não está querendo muito enlouquecer, fazer o papel dela enlouquecer Heracles, porque afinal ele era um benfeitor da humanidade, enfim. Mas a Iris fala que essa é a vontade de Hera e também a dela. Porque se Heracles não for punido, grandes serão os mortais e de pouca importância os deuses, quando, na verdade, a ordem, né, a ordem esperada no mundo é que os mortais sejam de pouca importância e os deuses grandiosos. E aí ela enlouquece Heracles e ele, pensando matar os filhos de Euristeu, né, ele mata os próprios filhos e a esposa. É terrível essa descrição. Claro, na tragédia grega, a gente nunca vê no palco, na esquené, a gente nunca vê essas mortes. É sempre um mensageiro que vem e que conta. E é terrível a descrição que o mensageiro faz dessa passagem, né? Que Heracles mata a esposa e os filhos. E aí, quando ele vai matar o pai humano, o anfitrião, surge a deusa Palas Atena, que atira sobre ele uma pedra e o nocauteia. Aí eles amarram o herói nas colunas do palácio e quando ele acorda, ele não está entendendo nada, porque o problema não é enlouquecer, o problema é voltar da loucura e perceber o que você fizera durante a loucura, né? E aí há uma situação em que o anfitrião, tomando todos os cuidados, vai aos poucos mostrando que Heracles, na verdade, havia cometido um ato hediondo, né? Sem precedentes naquela magnitude. E ele fica aflito, e como era aflito, não, desesperado mesmo, e como era próprio de uma moral heróica, ele não vê outra solução para a situação dele, diante daquele fato, que não o suicídio. E quando ele está elaborando essa ideia do suicídio, chega Teseu. Porque quando Heracles desceu ao mundo ínfero, ao Hades, para trazer o Cérbero, ele traz de quebra Teseu, que estava preso lá por uma outra história. E Teseu, em retribuição, quando chega em Atenas, ele ouve boatos de que a situação em Tebas estava complicada. E como ele havia sido ajudado por Heracles, ele vai até lá para ver se o amigo está necessitando de ajuda.
E quando ele chega, depois de entender tudo o que aconteceu, ele oferece posses e moradia, enfim, asilo na cidade de Atenas. E é muito interessante, porque nesse momento o Heracles, para decidir não mais se suicidar, ele tem uma espécie de autorreflexão, porque o que ele vai fazer com aquelas armas? Porque a grande ironia trágica, também uma das grandes ironias trágicas dessa peça, é que ele, com as mesmas armas que o tornaram o maior dos heróis, com as quais ele matou monstros e é um herói civilizador, são as mesmas armas que ele usa para cometer crimes hediondos. E agora, o que ele deve fazer? Manter essas armas ou abrir mão delas? E é muito interessante que depois dessa reflexão, ele faz a opção por manter as armas, né? Eu acho bastante significativa essa passagem. E ele aceita ir com Teseu para Atenas. E aí é muito bonito, porque se nós lembrarmos isso que eu contei há pouco, que é a primeira parte dessa peça, que muitos autores consideraram até como diminuindo a peça, que ela teria duas partes nitidamente separadas, né? Mas ao término, quando Heracles entra no palácio, ele entra como salvador e usa essa metáfora que eu comentei. Ele é um grande navio que reboca os barquinhos menores, a sua esposa e filhos. E quando ele vai seguir Teseu até Atenas, ele retoma essa metáfora de uma outra forma. Diz que ele agora será rebocado como um barco destroçado pelo seu amigo Teseu. E a peça termina com a reflexão de que quem pretende adquirir poder ou riqueza mais do que bons amigos, pensa mal, né? É insensato. E esse é o resumo da tragédia. Muito bom, muito bom. Nossa, é tão bom. Dá para ficar ouvindo só o resumo ainda da senhora a noite toda. Não, da senhora não, de você a noite toda. Pode me chamar de senhora, Sabrina? Eu Fica não tem tranquila. jeito, tá? Não, pode, fica Eu, tranquila. eu até tento, mas não vai não. Não tem Então, problema. o professor, o Michel havia enviado aqui uma pergunta, falando: boa noite, professora, por favor, fale sobre a importância da noção da híbris nas tragédias. Nossa, ótima pergunta, ótima pergunta. Assim, eu diria que se eu tivesse que resumir essa dialética, essa dinâmica, né, de uma obra trágica, eu diria que há nela, sobretudo a gente percebe isso, sobretudo através do coro ou através de personagens menores dessas tragédias, a ama, o servo, enfim, que há uma condenação da híbris, já explico o que é esse termo em grego, e um incentivo para que se cultive o seu oposto, ou seja, a sofrocine, a temperança, a justa medida, né? Então, esse conceito de híbris é uma palavrinha pequena, mas tem um campo semântico vasto, mas tentando resumir, ela significa transgressão desmedida, pode ser traduzida por violência, mas é uma desmedida. Em termos com relação ao divino, a gente poderia talvez dizer que é a transgressão, em alguma medida, dos limites que são próprios a nós, humanos imortais. Então, o herói trágico, ou a heroína, ela incorre em híbris e, quando isso acontece, geralmente o herói trágico é tomado de uma outra palavrinha muito constante nas tragédias, que é o termo até. Até ela indica assim, uma espécie de nocaute da razão. Quando o herói é acometido de ate, ele fica impossibilitado de raciocinar com clareza, de usar as suas faculdades intelectivas. E a partir desse momento, cada ação desse herói o levará até a ruína final.
entende? Então, essa forma de punição divina que surge na literatura como algo enviado pelos deuses, às vezes como Nêmesis, às vezes como Ate, seria uma forma de restaurar esses limites transgredidos a partir de uma híbris, ou híbris, em grego antigo. Uhum, perfeito. É a. Deixa eu só olhar aqui. O nome da pessoa, da Cris Silveira, eu acho. Ela perguntou: por que a senhora gosta tanto das bacantes? Não, sabe por quê? Por vários motivos. Mas assim, Eurípides, nós, como eu disse, nós temos 3 tragediógrafos cujas obras, algumas chegaram até nós, né? O Ésquilo, o Sófocles e Eurípides. Então, falando de uma forma muito superficial e rápida, eu diria que Ésquilo, o primeiro deles, o mais antigo, né, que ele pega lá o começo do século V, ele é um autor que, quando nós estamos lendo suas tragédias, por mais trágica que seja a situação encenada, a gente tem uma certa segurança de que tudo aquilo que acontece faz parte dos desígnios divinos, especificamente dos desígnios de Zeus. Então, é um autor cujas obras mostram que os deuses estão no comando, e isso dá uma certa segurança. Então, se você sofre, por exemplo, como é dito no coro do Agamemnon, né, de Ésquilo, é por causa do pateimatos, isso significa pelo aprender pela dor. Então, há uma segurança no mundo de Ésquilo. Quando a gente chega em Sófocles, ele é aquele autor dos heróis e heroínas que nunca transigem, né? Eles vão às últimas consequências pelo que eles acreditam. Então, aí que nós temos um Édipo. Quantas vezes na peça o Édipo é avisado de que ele devia parar com aquela pesquisa? E ele chega uma hora que o servo fala: estou a ponto de dizer o horror. E ele fala: eu sei, eu de ouvi-lo, mas é necessário. Antígona, Ájax, todos eles são heróis que são quase sobre-humanos, e eles vão às últimas consequências, não transigem. Muito bem, quando a gente chega em Eurípides, a gente chega no universo do patos, da paixão humana. Então, ele mostra, ele apresenta heróis e heroínas que se deixam levar, né, pelas paixões, e isso é funesto. Muito bem. Por alguns motivos, é comum encontrar autores que diz que Eurípides, ele, se não nega, questiona a existência dos deuses, o que é verdade. Né? Nós temos várias passagens, no próprio Héracles, que nós estávamos falando, tem uma hora que ele fala que ele supera Zeus, porque ele sabe cuidar dos amigos, e Zeus abandona os amigos. Então, eu, mortal, supero a ti, o maior dos deuses. Então, existe sim em toda a obra de Eurípides, aqui e ali, uma crítica ao sistema da religião tradicional grega. Então, ele vive um ambiente, né, o momento que ele vive é muito diferente do momento de Ésquilo, porque Ésquilo escreve no começo do século V, quando há uma espécie de euforia em Atenas, porque os gregos haviam, né, para além das expectativas, eles haviam vencido os persas por 2 vezes, né, em 490, na Batalha de Maratona, e depois em 480, 479, em Salamina e Plateias. Então, isso não era esperado, porque os persas estavam em número muito maior. Então, dá esse otimismo. Quando Eurípides está escrevendo, nós estamos em plena guerra do Peloponeso. Agora é uma guerra, né, fratricida entre cidades gregas, entre si. Então, essa é a atmosfera. E é a atmosfera onde existem os sofistas, onde tudo está sendo questionado. Então, por conta disso, tem alguns que dizem que Eurípides nem sequer acreditaria nos deuses. Por que eu gosto das Bacantes? Que é a pergunta que você me fez. Porque, primeiro, que é praticamente a última obra que ele escreve, ela vai ser apresentada só após a sua morte. Ele escreve quando ele está no exílio, na Macedônia. E é uma obra
é extremamente impactante, onde a gente observa a, a, a proeminência do divino em toda a sua exuberância e tragicidade, né? O divino, o que a gente vê nas bacantes é a loucura que está em cena, e é uma loucura que pode ser benéfica para aqueles que aceitam Dioniso, e aí é uma loucura que atenua as fronteiras extremamente rígidas que existem entre o humano, o animal e o divino, né? Então, as bacantes estão lá na montanha e elas batem com o tirso e escorre mel, vinho, leite. Por outro lado, aquelas que acabaram de dar à luz alimentam em seus seios cria de animais ferozes. Então, essas fronteiras tão definidas entre o humano, o divino e o animal, elas são atenuadas. Enfim, essa é como se fosse uma nova idade do em compensação para aqueles que negam Dioniso, ou que foram enlouquecidos à revelia, que é o caso da mãe de Penteu e das tias. A loucura é terrível, né? A própria mãe mata o filho, despedaça o filho, enfim. Então, nós estamos, assim, dentro de uma expressão religiosa muito assustadora até. Né? Eu acho interessante isso, que Eurípides, na sua praticamente última obra, ele mostre um lado que não é tão comum nas obras anteriores. E eu gosto muito desse tema da loucura, gosto muito do tema de Dioniso, por isso gosto muito das bacantes. Gostaria de traduzi-la, quem sabe um dia. Sim. Eu gostei muito da analogia que a senhora fez, né, com essa lá de Dioniso, né, com a sombra Jung, né, tá aproveitando tá até aqui a imagem aqui Ah, do Jung. Eu gostei muito da analogia que a senhora fez, né, em um dos vídeos que eu assisti, né, que é realmente isso, esse lado, né, quem não aceita, né, de forma ali, né, porque quer mesmo, né, termina muito pior, né? É uma loucura que vem ainda muito mais forte, muito pior, e como a senhora própria falou, né, o problema não é a loucura, né, mas o depois, quando volta, né, que é terrível quando ela descobre lá, né, que matou o próprio filho. Então, realmente, eu também gosto muito. e existe, Sabrina, um paralelo, é possível estabelecer um paralelo, né? Essa anamnese que é feita quando o Cadmo, né, faz com a filha, com a Gavi, o que você está vendo? Ela pensa que é uma cabeça de um filhote de leão. E o que acontece no Héracles também, no que o anfitrião faz com Héracles, para torná-lo consciente do que ele fizera, né? Há uma possibilidade. Mas você citou Jung, eu quero só explicar que é o seguinte, eu acabei durante a minha trajetória aí, né? Eu acabei trabalhando muito com psicólogos, psicanalistas, ainda hoje, muito, né? Eu dei aula num curso lá de formação em psicologia analítica junguiana por 11 anos, era um curso lato sensu lá na Unicamp, do Dr. Joel Giglio. Então, o que eu fiz durante esse tempo? Eu tive que estudar bastante Jung para poder tentar estabelecer uma conversa, né, entre o universo da literatura grega, sobretudo das tragédias, com o universo junguiano. Daí que, numa reflexão, eu faço essa possibilidade de analogia, que Dioniso, ele já, que nós temos no panteão de deuses gregos, nós temos essa polaridade, né, entre Apolo, né, como o deus da justa medida, do Medem Agam, nada em demasia, da Sofrocine, e Dioniso, que é aquele que embaralha, como a gente já falou, essas fronteiras. E me parece, é uma leitura pessoal minha, que nessas peças, e nas bacantes, e em outras narrativas míticas que envolvem a negação de Dioniso, onde aquilo que é mais caro ao personagem é despedaçado, me dá a impressão que isso está sinalizando que Dioniso é uma parte
necessária de todos, que quando negada, né, daí entra esse conceito de sombra aí dentro de Jung, quanto mais você nega, mais potencial perigoso isso tem, né? Então, vamos honrar Dioniso, tomar uma taça de vinho, Evoé, e sigamos em frente. Vamos. Então, até aproveitando aqui, professora, porque eu estou com um cenário emprestado do professor Eduardo Leal, e ele trabalha, ele é psicanalista, ele é formado no mestrado, doutorado em filosofia, né, mas trabalha também com psicanálise, e a gente conversa muito, né, sobre então, até deixar, depois eu passo o perfil dele para a senhora, quem sabe, né, não pode, vocês não se conhecem aí, podem até, né, trocar alguma ideia depois. Então, deixa eu só passar aqui. Obrigada. Tem uma pergunta, depois eu passo. O pessoal que estiver assistindo também, se quiser conhecer, é professor Eduardo Leal. Depois eu deixo aqui. Ah, alguém fez uma pergunta aqui, que já é uma pergunta que daqui a pouco a gente vai chegar lá, falando sobre a importância de ler as tragédias ainda hoje, né? Então, vamos deixar essa aqui mais para o finalzinho. Acho que a Araújo, a Mel, perguntou aqui também qual a melhor maneira de trabalhar as tragédias nas escolas. Você quer responder agora? Não, pode ser. Não, eu acredito, eu acho que essas duas perguntas estão unidas, né? Eu vejo total sentido em se estudar essas tragédias hoje, porque elas falam de questões essenciais da alma humana. Por isso é que são obras escritas no século V antes de Cristo e até hoje quem não para ouvir uma tragédia, quem não para interessado na história de Medeia, né, ou de Fedra, que se apaixona pelo enteado, enfim, são questões que são colocadas ali que, quando a gente as estuda, se aproxima delas também pelo simbólico, elas nos contam muito, mas muito mesmo. Tem algumas tragédias que eu já li inúmeras vezes e eu posso te garantir que a cada leitura eu percebo algo novo, eu percebo algo que havia me escapado, elas me inspiram uma reflexão nova. Então eu vejo todo sentido, não só as tragédias gregas, mas como as tragédias de Shakespeare, como as grandes obras clássicas da literatura universal, porque são nosso patrimônio e é um patrimônio muito valioso. E como tudo começou na Grécia, né, em termos de civilização ocidental, nós estamos ali no nascimento do teatro, no nascimento dessas obras. E eu acho que sim, que elas devem ser o quanto mais estudadas, melhor, né? E eu acho que depende do público. Se você está com um público muito jovem e vai falar de tragédia, você fica mais na narrativa, né? Se você está falando como costuma ser o meu caso, aí muitas vezes com psicólogos, psicanalistas, aí a gente vai fundo investigando a partir daquilo que está no texto, qual o simbolismo possível envolvido, de que forma aquele conteúdo dialoga com a alma. Mas sempre, eu repito, eu acho que é riquíssimo esse contato com a literatura grega de um modo geral, e especificamente com o gênero trágico. Muito bom. A Regina fez uma pergunta aqui. A Regina é a mãe de uma aluna minha. Tudo bem, Regina? Boa noite. Ela fez uma pergunta que nós já podemos juntar, né, com outra Sim. pergunta que eu tenho aqui, que é qual a tragédia que a senhora recomenda para quem está iniciando, né, nesse universo das tragédias, porque eu tenho aqui, eu sei, né, no meu perfil, a proposta foi falar do básico, né, do simples mesmo, para que aquelas pessoas que não conheçam, que não tenham, tem até um pouco de receio, né, às vezes de começar a ler tragédias, porque acha que é uma leitura complicada, enfim. Então eu queria que a senhora recomendasse, né, qual tragédia, na sua opinião, assim, uma pessoa que nunca teve contato, que nunca leu nenhuma tragédia, poderia começar a ler?
Bom, olha, primeiro que eu acho, eu vi uma pergunta aqui sem querer, eu não fico lendo, porque senão eu me perco, né? Mas eu vi, alguém me perguntou com que tragédia começar para criança de 10, 12 anos. Eu diria, não comece com tragédia, por favor, pelos deuses, não. Começa com a Ilíada, com a Odisseia, né? Começa por aí, porque tragédia é uma coisa um pouco mais exigente. Eu acho que não é o ideal para criança, né? Eu acho que isso é, assim, para criança é muito estimulante dentro da literatura grega. Nossa, começar com a Ilíada ou com a Odisseia, né? Eu acho que é um caminho melhor. E quanto a começar por uma tragédia, eu acho essa pergunta bastante complicada, sabe, Sabrina? Porque todas elas oferecem um grau de desafio, um grau de dificuldade. O que eu diria é a questão das traduções. Eu acho que nós temos um tradutor, que é o Gama Curi. Às vezes fica difícil trabalhar, mesmo quando eu estou dando um curso assim, para pessoas que nunca falaram de tragédia ou leram tragédias, eu indico a tradução do Gama Curi. O difícil de trabalhar com ela é que os versos, a versificação dele não corresponde aos versos originais. Justamente como é uma tradução que facilita um pouco para a gente, às vezes um verso ele desenvolve em 2, 3, conclusão. Quando ele coloca lá um determinado verso, se eu estiver trabalhando com uma outra tradução, fica difícil encontrar a passagem. Não sei se eu estou explicando, se está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porém, eu sugiro que ele é um muito bom tradutor para quem está começando, porque a tradução dele, ela facilita. Então, eu não teria uma tragédia para indicar como é. Eu acho impossível. Qualquer tragédia que me venha à cabeça, assim, sei lá, talvez a Helena, uma tragédia que tem um final feliz, mas toda ela, sabe? Quando você pegar uma obra para ler, primeiro, uma tragédia, ela permite vários olhares, várias chaves interpretativas. Você pode procurar numa tragédia e vai encontrar situações de Atenas do século V, como que era o direito em Atenas, como funcionava. Tem muitas. Você pode ir pelo simbólico, você pode ir pela questão religiosa, o que está presente, o que está sendo discutido da religião dos gregos do século V nas tragédias. Então, a questão do feminino e do masculino, são várias as questões, né? Então, numa primeira leitura, eu acho que o ideal é tentar fazer uma amizade com aquela obra, seguindo e vendo o que ela está te contando, né? E aí, se você estiver dentro de um curso, você pode aprofundar essa leitura. E eu sugiro que comecem pelas traduções do Gama Curi, que são traduções mais fáceis. Tem excelentes traduções de pessoas que eu gosto muito, mas são traduções mais elaboradas e mais exigentes, me parece. Tá? Certo, muito bom. Então fica aí a recomendação. Deixa eu só aqui baixar um pouco. Que às vezes as perguntas vão subindo e aí é difícil de achá-las. Acho que é o. Não sei o nome, né? Esses nomes dos perfis às vezes são bem confusos, mas acho que é Lucas perguntou: a senhora acredita. Ai, peraí. Travou aqui. A senhora acredita que, em sentido lato, podemos considerar Riobaldo enquanto um herói trágico? Sim, sim. Considero sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nossa. Olha, eu estou vendo aqui, está aparecendo para mim, a pergunta de uma menina, né, porque ela diz que tem 10 a 11 anos, né? Então, estou vendo aqui, tá bem? Está aparecendo para Tá. mim. Oi, professora, aqui é a Bárbara. Oi, Bárbara, tudo bom? Amo o assunto de mitologia grega e queria saber qual livro as senhoras, então está perguntando para você também, indicam para a minha idade. Olha, tem uma versão da Ruth Rocha, pela Companhia das Letrinhas,
E ela tem essa versão da Ilíada e da Odisseia. Eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana para começar, né? Porque principalmente a Odisseia, as aventuras. A Odisseia é um livro muito atraente, né? Então, eu sugiro que você, Bárbara, comece com essa tradução da Ruth Rocha, de uma editora que é a Companhia das Letrinhas. A Bárbara é uma menina muito boa, muito esforçada, faz parte de um clube que eu tenho com algumas crianças, Clube Leitura, e, enfim, só tenho elogios à Bárbara. Então, Ah, acho tem que não uma tem mais. outra coisa. Desculpa, Ah, desculpa, mas tem um não. livro. Nós tivemos um helenista que morreu há alguns anos, francês, chamado Jean-Pierre Vernant. Ele tem muita coisa traduzida, mas ele tem um livro que eu sempre confundo. Eu não sei se é o universo, os homens, os deuses, os homens, o universo, mas é da Companhia das Letras também. E é um livro que eu acho bem bacana também sobre mitologia grega, narrativas míticas, assim, porque, embora ele seja um grande helenista, ele tenha sido um grande helenista e tenha livros técnicos sobre os temas da literatura grega, mas ele também, nesse livro, ele escreve de uma forma muito acessível. Então, é uma outra literatura assim, para iniciante que eu indico também. Muito bom. Então, professora, nós já estamos chegando ao horário, né, que o Instagram dá uma hora apenas. Então, aqui não tem perguntas, deixa eu ver, o Lotus, né, Leandro, falando aí com a senhora. Oi, Cristina, não tenho nenhuma pergunta específica, apenas quero dizer que estou com saudade de seus vídeos no YouTube. Espero em breve poder fazer algum curso seu. Eu também, Olha, Leandro. bom, Tô com saudade desses vídeos, eu também. seja muito bem-vindo. E eu preciso dar uma explicação sobre esse canal do YouTube. Eu estou muito triste também, porque faz muito tempo que eu não gero novos conteúdos. Mas acontece que é um casal de muito querido, por sinal, um casal de que foram meus alunos, meus amigos hoje aqui de Bauru. Eu sou de Bauru, estou em Bauru, né? E eles que gravavam a minha fala, depois editavam o vídeo. E isso foi interrompido, a gente estava com uma série, já tinha feito o roteiro, já estava tudo preparado para começar a gravação, quando começou a pandemia. E aí, tanto eu quanto eles somos daquelas pessoas, daquele grupo que se preservou ao máximo, tentou fazer distanciamento social, enfim, e aí não gravamos mais. E agora a Liene está grávida de gêmeas, então eu não sei quando, e eu preciso achar um caminho de voltar a gravar, voltar a fazer, mas eu não sei quando que eu vou conseguir. Mas eu tenho saudades, porque embora faça tempo que eu não gere nenhum conteúdo novo, o canal tem sempre gente se inscrevendo, as pessoas fazem comentários, e eu percebo que esse é o meu objetivo, né, com a literatura grega. Eu quero ser útil e eu quero levar para o maior número possível esse conteúdo que eu acho inspirador, que eu acho rico, que eu acho estimulante. Então, nesse sentido, eu estou percebendo que o canal cumpre uma função. Então, eu estou muito com vontade de gerar um novo conteúdo, mas ainda não achei o caminho. Mas quem sabe em breve. Sim, e conte com a minha, se eu puder ajudar, né, fazer algo, assim, eu não sei fazer aquelas edições, né, que os meninos faziam para a senhora, mas eu posso ajudar em outras coisas. Então, o pessoal também aqui está comentando, tô com saudade, também quero, né, então, alguém aí também se disponibiliza a ajudar a professora para que ela possa voltar. Que bom, Deixa eu só obrigada. Cecília, acho que foi a Cecília que falou aqui. Eu não esqueci da sua pergunta, Cecília. Eu tô deixando ela para o final, que era a pergunta que eu havia pensado também para nós encerrarmos, tá? Mas eu não esqueci sua pergunta, não. Então, estão falando musa do YouTube, preciso voltar hoje. Bom, só elogios aí, querendo que a senhora volte logo. Então, para nós podermos, né, não passar aqui o tempo e não cair, né, sem terminarmos, eu vou fazer a última pergunta, né, e em seguida a senhora pode também já fazer suas considerações finais. Então, a última pergunta hoje, né, qual, na sua opinião, por que nós devemos, né, que esse é o título da live,
porque ainda hoje nós devemos ler as tragédias gregas, né? Por que é tão importante ainda hoje a leitura das tragédias? A senhora já até respondeu um pouco, né? Mas se Uhum. puder responder Só mais, para fechar, tá? isso. Porque eu penso que, assim, se em termos técnicos, tecnológicos, o ser humano mudou muito, né? Olha só o que nós estamos fazendo aqui, né? Impensável lá na Grécia do século V, e toda a tecnologia, todos os aparatos que nós temos e cada vez mais. Então, se nesse âmbito nós evoluímos muito, né? Se isso pode ser chamado de evolução, em questões da alma humana, eu acho que a gente mudou muito pouco, né? Então, tem um livro muito conhecido de quem trabalha com essas coisas, e um clássico já, que é a Paideia, do Jäger, né? E lá, quando ele fala de Eurípides, ele diz que, entre outras coisas, que Eurípides foi o primeiro psicólogo, né? O primeiro psicanalista, enfim. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Que Eurípides, ao trabalhar com esse patos, né? Com as patologias, com as paixões humanas, ele foi fundo nos labirintos da alma. Né? É só lermos Medeia, por exemplo, que faz uma mulher matar os próprios filhos. Tem tanta coisa aí que é melhor nem entrar, né? Dá muita discussão. Mas, então, voltando, eu acho que internamente mudamos muito poucos. E as questões, eu fico perplexa ainda hoje, como aqueles autores do século V a.C., como é que eles puderam ter tanta inspiração para trazer questões que continuam extremamente atuais. Falando poeticamente, pedindo uma licença poética, eu diria que é pela maior proximidade das musas. Eu acredito que as musas realmente deviam andar ali entre eles, por Atenas, porque, né? Então, eu vejo totalmente pertinente, acho que mais do que nunca necessário, a leitura dessas obras, né? Porque nós estamos, se por um lado há um movimento muito grande para fora, né? Para o exterior, essa pandemia e todos esses problemas que estamos vivendo, deixa no ar um chamado para um retorno para a interioridade, né? E nisso, a leitura, eu repito, não só das tragédias gregas ou da literatura grega de forma mais ampla, mas Shakespeare, Dostoiévski, eu acabei de fazer um curso de literatura russa, queria arrumar tempo para ler tudo que, né? Então, quer dizer, isso é importante no momento em que a gente, dentro da minha visão, a gente precisa se fortalecer internamente, porque os desafios são muito grandes. A gente precisa se alimentar animicamente dessas obras que são fontes inesgotáveis de inspiração. É isso que eu penso. Muito bom, professora, muito obrigada. Enquanto a senhora estava falando aí, eu pensei em sugerir, né, enquanto a senhora não consegue voltar para o YouTube, tentar fazer mais lives aqui, né, com convidados, ou até a senhora, né, sozinha, porque aí as pessoas que, né, os seus seguidores aí, né, assim como eu, pelo menos vão ter acesso a algo, né? Então é simples, é só a senhora abrir, já fica salva aí no seu, né, no seu perfil. Então é uma opção, né, enquanto não volta ao YouTube. E eu Sabe espero o que é, que essa Sabrina? faça. Assim, eu tenho que confessar que eu sou bem arcaica, sabe? Bem, esse canal do YouTube foi realmente foi uma surpresa para mim mesma, que acabou dando certo. Mas eu sou meio arcaica, assim. Então, por exemplo, você me convidou, você viu que na hora eu aceitei, estou muito feliz, agradecida de ter tido essa oportunidade de estar conversando com você, com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, mas eu sou arcaica, assim, sabe? Para eu tomar iniciativa, eu nem sei fazer isso, fazer live, convidar o outro, ou eu mesmo começar. Mas eu vou aprender, tudo bem, é uma boa sugestão, vou pensar nisso. Obrigada. Mas sim, ótimo, muito bom. Então, professora, eu queria agradecê-la imensamente. Eu realmente fiquei muito feliz, fiquei muito ansiosa por essa live, né? Porque temos essa oportunidade, né, de ter um conteúdo bom
aqui, né, usar a internet para coisas boas, né, e ter achado seu canal, ter achado seu perfil foi uma dessas coisas, né, que nós usamos. Eu até falei, né, já passei vídeo seu nas minhas aulas, né, então eu fiquei muito feliz por ter aceito o meu convite e espero também, né, como estou vendo nos comentários aqui, o pessoal gostou muito, né, estão comentando aí parabéns, gostaram, o pessoal falando com a senhora aí. E eu só tenho a agradecer, tá, professor? Então, muito obrigada mais uma vez e quem sabe aí para um próximo, né? Vamos aguardar a Cris agora nas lives. Vai ser a inovação do YouTube. Quem Então, muito sabe, quem obrigada. sabe. Olha, Sabrina, de verdade, de coração, eu agradeço muito o seu convite, essa oportunidade de estar falando sobre essas coisas. Eu agradeço muito as pessoas que estiveram, que estão ainda conosco. É muito bom. Isso é o lado muito bom da tecnologia, né? Estamos separados, mas, de certa forma, juntos. Então, eu te agradeço mais uma vez por essa Realmente. oportunidade e a todos que estiveram conosco. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal, também por acompanharem e até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, professora. Tchau, tchau, gente. Obrigada.